nesse sentido? Senador, quando o senhor foi questionado pela primeira vez numa entrevista saindo do STF pelo repórter do portal Intercept, o senhor respondeu: de onde você tirou essa informação é mentira. Fecha aspas. Antes disso, o senhor em reiteradas vezes tinha dito que não havia qualquer relação entre a família do senhor e o senhor mesmo com o Vorcaro. Inclusive tinha um mote que o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Mas as conversas depois mostraram que o senhor e Daniel Vorcaro tinham alguma intimidade. Inclusive estavam combinando o almoço, o jantar, de levar o protagonista do filme para jantar na casa dele. O senhor se referia a ele como meu irmão, né? O senhor disse para ele: irmão, eu estarei contigo sempre, não tem minha conversa entre a gente. Quer dizer, fica claro que existia uma proximidade. Proximidade essa que continuou depois em 25. Várias conversas do senhor com Vorcaro, combinando encontros na casa do próprio Vorcaro. Quer dizer, não fica uma contradição entre o que o senhor dizia antes da revelação dos áudios e o que o senhor diz hoje? Não, Pedro, mais uma vez, o contrato tinha cláusula de confidencialidade. São punições severas se eu descumprisse isso. Minha única conexão com ele foi este filme. Portanto, a partir do momento que eu falasse: olha, eu conheço ele, a pergunta seguinte ia ser: tá, qual a sua relação? Eu ia ter que falar que era o filme. Foi só porque eu queria preservar esta obra de arte, essa grande produção que vai emocionar todos os brasileiros. Absolutamente nada diferente disso. Tá, o que já foi dito várias vezes agora. A última parcela de investimento que ele fez, Pedro, foi em maio de 2025. Portanto, não tinha toda essa confusão, tudo que nós sabemos hoje sobre a sua atuação, não existia na época, como não existia lá em dezembro de 24, quando ele aceitou fazer investimento privado nesse filme privado, gente. Então, assim, depois desse tempo, quando eu percebi que ele não estava honrando com as parcelas do contrato, eu busquei ele algumas vezes para entender o que estava acontecendo. Inclusive, eu falava: olha, eu preciso procurar outros investidores, porque com o que tem investido não vai ser suficiente para concluir o filme. Então, foi isso que aconteceu, nada além disso. Qualquer conversa minha, qualquer encontro, foi sempre, Pedro, no sentido de falar sobre o filme. Era um tema, era monotemática a nossa conversa. E essas situações que ocorriam era para que ele visse com os próprios olhos que o investimento que ele estava fazendo estava acontecendo. Nada além disso. Eu estava em São Paulo, dentro do estúdio, conhecendo inclusive os atores, conhecendo o meu ator que me interpretava lá no estúdio em São Paulo. E como eu sei que ele morava em São Paulo, eu tento falar: você quer conhecer os atores? Nada além disso, não tem intimidade. Quando eu me refiro a irmão, meu irmão, quem é do Rio de Janeiro sabe que é assim que a gente se comunica, que fala com outras pessoas. Você imagina o público evangélico. O público evangélico só se refere a outro como irmão. Tem algum problema nisso? Lá no Rio Grande do Sul é guri, lá no Paraná é piá, em São Paulo, onde eu estou aqui agora, em Campinas, é mano, lá em Brasília chama outro de velho. Quer dizer, não é uma intimidade. Eu nunca viajei com ele, não conhecia a família dele, enfim, não tinha nenhum convívio social com ele. Minha conexão com ele foi estritamente para investimento privado, nesse filme privado de um filho que queria fazer essa obra em relação ao seu pai. Mais nada além disso, Pedro. É uma relação contratual, privada. Não tem absolutamente nada de errado. É muito diferente, a gente tem que fazer essa linha de corte aqui, do que fez o governo do PT. É por isso que eu estou defendendo a todo momento, fiz assinaturas da CPI do Banco Master já. Isso é fundamental, Jussara, para separar quem é bandido, que são eles, de quem é inocente, que sou eu. E nós, da família, que estamos aí mais uma vez, buscamos investidor privado para fazer um filme. Não tem absolutamente nada de errado nisso. Não dá para querer misturar essas coisas, porque do lado de lá, vamos lá, você tem o Guido Mantega, que foi contratado por R$1 milhão para abrir portas no governo Lula, quer dizer, para o governo Lula fazer algo em troca para ele. Você tem o Lewandowski, que era ministro da Justiça, era contratado do Banco Master, depois que ele assume o ministério, ele suspende o contrato dele, passa para o filho. E agora não sei se ele voltou, se o filho dele continua com um contrato. Do nosso lado aqui não tem uma floricultura na Bahia que recebeu R$14 milhões do Banco Master, aí sim, para algo que aparentemente é criminoso. Agora, do lado de cá tem o quê? O que é que eu poderia oferecer como senador para o Daniel Vorcaro? Nada. Dezembro de 24, Bolsonaro não era presidente, eu não tenho nenhuma atuação em lugar nenhum com relação a Daniel Vorcaro, seja no Senado, seja no governo, seja nada, imagina, eu sou da oposição. O Daniel Vorcaro me procuraria para eu ajudá-lo com alguma coisa em governo, em Banco Central, presidente indicado pelo Lula. Eles é que tem que explicar. Eu estou aqui botando a cara de peito aberto porque eu sei a verdade que está do meu lado, porque eu sei que eu estou do lado certo, porque não tem nada de ilegal.
Por isso a minha tranquilidade com relação a isso e a razão pela qual, Jussara, eu não vi nenhum problema, né, de não falar mais uma vez, é porque eu tinha contrato de confidencialidade. Eu sabia que isso, por mais que pudesse ser usado contra mim, isso não vai, no fim das contas, impactar na minha eleição, na minha pré-candidatura, porque é fácil de explicar, é fácil de entender. Agora, há um conjunto de pessoas que parece que estão a serviço do governo, torcendo para que o Lula, né, seja reeleito presidente do Brasil. Porque tem tanta coisa errada do lado de lá, tanta coisa a ser explicada do lado de lá. Quem fez reunião secreta fora da agenda foi o presidente da República, Lula. Não foi eu, entendeu? Então, assim, mais uma vez, não tem nenhum problema com relação a isso. Vou explicar qualquer coisa que seja necessária, qualquer dúvida que todo mundo tenha, eu estou disposto aqui a falar e explicar, porque eu sei que não tem nada de errado. Senador, eu entendo o seu posicionamento em relação a citando que se tratar de um investimento privado, mas a questão é que o senhor é pré-candidato a disputar a presidência da República e ocupa um cargo público de senador da República. A minha dúvida é se em nenhum momento o senhor avaliou que poderia vazar essa conversa. E a grande questão que a gente observa aqui na política é virão novos áudios, novos vazamentos? Essa é a questão. E se isso não causa desconfiança, inclusive, no seu próprio entorno? Olha, é legítimo que pensem dessa forma, mas eu estou afirmando aqui que não tem absolutamente nada diferente do filme. O meu contato com este senhor, Daniel